Mas bora começar aqui. Halloween Crônico, o enigma de outro mundo. Filme e survival horror à frente do tempo. Do nosso querido Nerd Crônico, nosso Tucas, que eu conheci na BGS. Talvez ele nem lembre mais de mim. Se bem que nem foi na BGS, né? Foi no rolê pós-BGS. Talvez ele nem lembre mais de mim, mas eu lembro dele. Então é isso, bora reagir aí. Aquela era uma noite fria e escura de Halloween. Isso aí. E o pequeno Timothy se preparava para mais uma sessão de divertimento com aquilo que mais gostava de fazer em seu quarto: navegar na internet com o seu computador. Porém, mal sabia ele que naquela noite seu destino seria selado para sempre. Ao pesquisar termos peculiares, confiando apenas nesse sujeito misterioso que ficava em cima das suas abas no navegador, o pequeno Timothy teve seus dados privados coletados por órgãos do governo e anunciantes. Isso poderia ter sido evitado se o Timothy conhecesse a NordVPN. Ter a sua privacidade online exposta a hackers ou coletada pelo governo e anunciantes é uma verdadeira história de terror. E o pior, pode estar acontecendo agora mesmo. Mas com a NordVPN você protege seus... Pô, essas luzes assim por baixo. Eu fico parecendo aquela creepypasta lá do Jeff the Killer. informações e não deixa rastros do seu comportamento enquanto navega pelos confins da internet. Mais do que um serviço de VPN ultra rápido que te permite navegar anonimamente em mais de 5.500 servidores em 60 países, a NordVPN conta com um pacote completo de proteção contra ameaças. Com ela você defende os seus dispositivos contra malwares, rastreadores e diversos tipos de arquivos maliciosos. Os arquivos que você baixa são verificados e caso algum deles se trate de uma ameaça disfarçada, ele é bloqueado antes que possa danificar o seu dispositivo ou comprometer as suas informações. Além de garantir a sua privacidade e segurança, com a NordVPN você pode escolher trocar de país para consumir conteúdos que não estão disponíveis na sua região. Quer assistir Halloween no Halloween? Bom, o filme não está disponível no catálogo brasileiro do Prime Video, mas é só trocar de localidade com a NordVPN e ir para a Alemanha. E pronto, assim você pode assistir mais um filme lendário do John Carpenter, que também é criador do The Thing. Conheça a NordVPN e fique protegido hoje mesmo. Esse aqui é o meu link pro site, que também está disponível aqui na descrição. Bora. Aviso, esse vídeo contém spoilers dos filmes de The Thing 82 e The Thing. Porra, velho, eu não sei falar inglês, 2011. Recomendo que assista eles para não ter sua experiência comprometida pela minha abordagem. Algumas cenas de gore com humanos e animais presentes no filme também aparecem aqui. Se você é sensível com isso, prossiga ciente. Feliz Halloween, Tucas. Pô, e se eu guardasse esse vídeo aqui e só postasse no Halloween? Porra, é porque é foda que o Halloween vai demorar ainda, né, velho? Botar um especial de Halloween pro Halloween, um vídeo especial, mas isso vai demorar muito, então deixa pra lá. Porque, ó, falar The Stranger Things, tá ligado? Mas The Thing, quando vou ler, tá ligado? É foda. Meu inglês é muito paia. Oba, bora de ban. John Carpenter. João Carpinteiro. Foda. Ó, filho, que da hora, introduçãozinha. Louco. Nossa, isso já me lembrou a Sociedade da Neve, filho. Caramba! Mata os bichos tudo. Olá, pessoas que habitam os confins da internet. Aqui quem fala é o Tucas. E peguem os seus casacos, os seus lança-chamas e me passem amostras de sangue. Porque esse aqui é o Halloween Crônico 2022. E esse ano o assunto não tinha como ser outro, porque The Thing, o enigma de outro mundo... Tá liberado, vem em 2024. Além de me fazer jogar em casa, porque é o meu filme de horror sci-fi favorito, completou 40 anos do seu lançamento em 1982. Então, nada mais justo do que falar desse filme, seu universo e o seu... Olha só, que bom que eu demorei pra ver. Eu vi o Piuí fazendo uma menção sobre esse filme. O Piuí, no vídeo da Madame Teia, mostrou o cartaz desse filme aqui, Inception. Eu nunca assisti esse filme, mas eu vi o Piuí falando. Em 1982. Então, nada mais justo do que falar desse filme, seu universo e o seu jogo, espalhando todo o amor,
Ou melhor, todo o horror que The Thing tem a oferecer. E talvez você nem tenha me perguntado por que eu e uma legião de fãs ao redor do mundo gostam tanto desse filme. Mas eu me sinto na obrigação de responder mesmo assim. Existem vários motivos, e alguns são óbvios, como os efeitos práticos das criaturas feitos pelo Stan Winston, que também trabalhou em Aliens, Terminator 2 e Jurassic Park. A trilha sonora maravilhosa feita pelo Ennio Morricone, que complementa esse ambiente de isolamento. Gente, olha se não é o Papaco. Nossa, cara, o negócio mó cult, e eu lembro do quê? Do Papaco, caralho, nossa senhora, como que eu tô de referência? Eu tô muito boa de referência. Sonora maravilhosa feita pelo Ennio Morricone, que complementa esse ambiente de isolamento, frio e mistério. Ou então, o clima constante de desconfiança entre os personagens que o enredo faz você comprar logo de cara. Todas essas coisas me fazem gostar desse filme, mas o que me faz amar ele de verdade é a abordagem que o John Carpenter, que pra nós é o João Carpinteiro, usou quando dirigiu o filme. Tenta se lembrar aí, sei lá, dos últimos 5 filmes de terror modernos que você assistiu. Eu chuto que pelo menos 4 deles te apresentam a história com uma escalada de acontecimentos. Do tipo, alguns eventos estranhos acontecem com os personagens no começo do filme, e daí na medida que eles vão avançando na história e investigando as paradas, esses eventos vão se intensificando, ficando cada vez mais e mais estranhos progressivamente até o ápice da tensão, que normalmente é a conclusão do filme. Isso se aplica para pelo menos metade dos filmes de terror que eu vi na última década, incluindo os bons, porque a escalada de tensão é um formato que funciona muito bem. Mas em The Thing, o John Carpenter consegue manter a barra de tensão alta desde os primeiros minutos do filme, que começa em um local isolado na Antártida, com tripulantes de um helicóptero norueguês perseguindo um cachorro, tentando desesperadamente matar ele, com tiros e explosivos. O doguinho vai fugindo com medo até uma base de pesquisa americana, o helicóptero explode na confusão da aterrissagem e um dos tripulantes continua avançando em direção aos pesquisadores, atirando dentro da base e colocando todos em risco enquanto tenta abater o animal. Supondo que o norueguês tá maluco por causa do isolamento ártico, os americanos matam o cara e o doguinho consegue se salvar. Mas pra entender o que estava acontecendo e o motivo da loucura, os americanos decidem voar até a base norueguesa pra investigar o que aconteceu por lá. E daí, eles encontram ela sem sinal de vida, destruída e um corpo humanoide bizarro e deformado. Eles trazem esse corpo de volta pra base americana e daí... Bom, eu vou parar por aqui, porque senão eu vou contar o filme todo. Mas deu pra entender, né? A escalada da barra de tensão em The Thing não desce. E por mais que aconteçam coisas intensas e violentas no decorrer da história, pouquíssimos filmes conseguem te deixar sem fôlego e preso no que tá acontecendo neles, do começo ao fim, mesmo nos momentos que não tá rolando nenhuma cena de ação. Esse conjunto de atributos fez o filme envelhecer muito bem, tão bem que ele ofuscou completamente o original. Sim, original, porque The Thing, de 1982, é um remake do filme A Coisa de Outro Mundo, de 1951. Ambos baseados no conto Who Goes There, Quem Vem Lá, de John W. Campbell. Em 2011, tivemos um novo filme que adicionou mais um capítulo na lore desse universo. E ele se chamou The Thing. Pois é, escolheram dar o mesmo nome do filme de 82 pro de 2011. O que fez muita gente, inclusive eu, achar que esse filme se tratava de um remake do filme de 82. E isso foi um baita erro de marketing. Porque, na verdade, o filme de 2011 é um prequel, e um prequel muito bom, diga-se de passagem. Aqui a gente vê toda a treta que rolou na base de pesquisa. O que é um prequel mesmo? É o que acontece antes? Ou o que acontece depois? Antes? Ah, tá. Ah, então não tô tão doida assim. Norueguesa, a mesma que no filme de 82, os americanos vão pra investigar. Eu amei esse prequel, ele mantém tudo de bom que vemos no filme de 82, além de dar uma baita aprofundada no universo que a história se passa. Sinceramente, pra mim ele é um prequel tão bom quanto Rogue One de Star Wars, até porque ambos têm a mesma ideia de terminarem exatamente onde os seus sequels começam. Um probleminha que fez muita gente não gostar desse filme foi o uso exacerbado de computação gráfica. As criaturas aqui são todas feitas em CGI, e isso deixa o filme um pouco apagado em comparação aos efeitos práticos de 82. O lance é que sim, esse filme foi feito 100% com efeitos práticos, igual ao filme de 82. Inclusive tem um monte de imagens de vários animatrônicos no set de filmagem, mas algum executivo do estúdio que produziu a parada não curtiu o corte final com animatrônicos, e daí mandou substituir tudo por CGI. O que é bem triste, mas provavelmente existe em algum galpão abandonado da Universal uma versão do The Thing 2011 toda feita em animatrônicos. Quem sabe um dia eles liberam pra gente. The Thing e as suas criaturas Nossa, malditos caras do dinheiro que tacaram tudo em CGI, véi. Poxa. Tenho certeza que você já perguntou isso sobre esse mesmo filme? Sobre o que é um prequel? Será? Será? Ou será que fui eu de outro universo?
Malditos engravatados. Toda feita em animatrônicos. Quem sabe um dia eles liberam pra gente. The Thing e as suas criaturas foram inspiração direta para uma infinidade de games. E não só o filme e as criaturas, mas o seu enredo que gira em torno de descobrir quem é o infectado, a coisa, o impostor, é literalmente o objetivo do Among Us, um dos games virais mais populares dos tempos recentes. Mas da porrada de games inspirados por esse filme, nenhum fala tão alto no meu coração como a série Dead Space. O próprio Glenn Schofield basicamente admitiu que The Thing foi a inspiração direta para as criaturas do game, enquanto Event Horizon foi a inspiração para o ambiente da Ishimura. E meu Deus, como eu amo esses dois filmes. Mas não é surpresa para você que tá assistindo esse vídeo que The Thing também inspirou o seu próprio game, lançado para PC, PlayStation 2 e Xbox no ano de 2002. O que talvez seja uma surpresa para você é que esse jogo mostra a sequência do que acontece após o filme de 82, teve a bênção e participação especial do John Carpenter, o diretor do filme, e introduziu diversas ideias de mecânicas, algumas que impressionam muito até hoje por estarem presentes em um game com mais de 20 anos de idade. É importante eu falar que esse jogo foi produzido pela Computer Artworks, que já não existe mais. E mesmo com ele tendo sido publicado pela Konami na época, hoje em dia não existe nenhum meio para você adquirir esse jogo através de alguma loja digital. E isso faz dele oficialmente um abandonware. Inclusive, se vocês pesquisarem pelo jogo, os primeiros links da pesquisa... Oh não dá pra pausar? Software... Mas sei lá, deve ser jogado fora, né? Inclusive, se vocês pesquisarem ignorado por seu proprietário e fabricante para qual não há suporte oficial disponível. Os primeiros links da pesquisa vão ser de sites dedicados à distribuição de abandonware. Então, apesar de eu não poder legalmente linkar o game aqui, se você se interessar no que vem nesse vídeo, é bem fácil de achar. É importante destacar também que todas as capturas do jogo que vocês vão estar vendo aqui são de um mod que entrega basicamente uma versão remasterizada do jogo. Criado por Draconos 43077, o mod tem otimização das texturas, partículas, iluminação, clima, sombras e outros efeitos. Para vocês terem uma leve noção, o jogo pesa 300 MB e o mod pesa 10 GB. Trabalho pica e como o mod eu posso linkar legalmente, ele vai estar aqui na descrição. I'm locked, loaded and ready to make shit dead. O jogo começa com 2 esquadrões das forças especiais do exército americano sendo enviadas ao local dos acontecimentos do filme, inclusive pouco tempo depois deles acontecerem. Um esquadrão fica responsável por investigar a base norueguesa, enquanto o outro, que tem como líder o capitão J.F. Blake, que é o protagonista do game, é enviado para a base americana. Como eu já falei, esse game tem uma porrada de mecânicas, e no começo você vai tomar na cara um monte de caixinhas cheias de texto com uma explicação nada resumida delas. A primeira aparece inclusive antes de você conseguir dar um mísero passo, e essa aqui te explica o sistema de resistência ao frio. Toda vez que você estiver exposto à nevasca, explorando o território fora das instalações, essa barrinha azul começa a diminuir. E esse é o tempo que você tem para fazer, sei lá, o que você precisa fazer, sem começar a tomar dano e morrer de frio. Nos primeiros capítulos do jogo, o sistema de resistência ao frio é algo tranquilo de lidar, porque não tem nenhuma seção gigante em que você precisa ficar exposto na neve. Sempre dá para encontrar abrigo rápido, mas na medida que o jogo avança, isso vai ficando um pouquinho mais complicado, e toda vez que você vê essa barrinha, o game te dá um sentimento de tensão e urgência nessas sessões. O primeiro capítulo inteiro serve para te metralhar com as caixinhas de mecânicas básicas, mas também serve para setar quem é fã nos acontecimentos do filme. E bem rápido, o game mostra que ele se leva a sério nesse lance de ser uma continuação que respeita e muito o material original em que ele se baseia. Porque uma das primeiras coisas que você encontra ao explorar a base americana é a gravação que o McCready, o protagonista do filme, faz no auge da contaminação na base. I'm gonna hide this tape when I'm finished. If none of us make it, at least there'll be some kind of record. The storm's been hitting us pretty hard now for 48 hours. One other thing. I think it rips through your clothes when it takes you over. There's nothing else I can do. Just wait. R.J. McCready. Helicopter pilot, U.S. Outpost North 31. Não só isso, mas bem perto de onde você encontra essa gravação, tem o OVNI que o Blair, outro personagem do filme, constrói quando tá contaminado em quarentena. Blair's been busy out here all by himself. E a cutscene do seu esquadrão encontrando esse OVNI é muito boa. Ela dá uma ideia da personalidade do protagonista do jogo, o Capitão Blake. Ele é o legítimo fodão dos filmes de ação dos anos 80 e 90. Looks like a goddamn UFO to me. This shit gives me the creeps. Yeah, we're not alone in the universe and all that crap. Check it out and move on. Mas de longe, a referência mais interessante que você pode encontrar. Muito tenso isso daí. Vamos embora. Olha aí, vamos embora. Você é louco.
Mas de longe, a referência mais interessante que você pode encontrar nesse primeiro capítulo é o corpo congelado do Childs, um dos 2 sobreviventes finais do filme de 82. Ao lado dele, inclusive, tem uma garrafa de uísque que ele e o MacReady compartilham no final enquanto assistem a base pegar fogo. Mas só o Childs tá aqui, nenhum sinal do MacReady. E realmente, esse primeiro capítulo só serve pra te deixar a par da história e te bombardear com esses milhões de caixinhas que te explicam as mecânicas básicas. E inclusive, a mais importante delas, o sistema de comando, confiança, sanidade e funções dos seus companheiros. E o jogo tenta te ensinar de cara esse sistema, que é um pouquinho complexo. Como você não enfrenta nenhum inimigo e nem lida com nenhum desconhecido no grupo nesse primeiro capítulo, fica meio complicado de entender a profundidade dela nesse começo. A real é que você vai ver como ela funciona e também não funciona na prática, avançando no jogo. O lance é o seguinte: no decorrer do game, NPCs randômicos que você encontra pelos mapas podem integrar o seu grupo e auxiliar você no jogo. Alguns inclusive são essenciais, porque têm a função de engenheiros, e só eles consertam sistemas eletrônicos e geradores de energia, que abrem portas e fazem coisas funcionarem. Mas acontece que só encontrar esses caras não fazem eles automaticamente integrarem o seu grupo, porque o jogo tem um sistema de confiança. Lembra que eu falei que na história do filme ninguém confia em ninguém porque a coisa, quando te ataca, faz uma cópia perfeita de você? Então, se você não lembra, é porque eu acho que eu falei isso só agora. Mas enfim, aqui a inteligência artificial do jogo tá ciente disso. Pra barrinha de um personagem que não confia em você sair do negativo ou do neutro, você precisa curar ele com um kit médico, caso ele esteja machucado, ou dar armas e munição pra que ele... Se tiver amarelo, o NPC não confia em você, nem segue suas ordens. Vermelho, barrinha que indica a saúde do NPC. E verde, o NPC confia em você, segue ordens e ajuda em combate. passe a confiar em você, integrar o seu time e seguir as suas ordens. Porém, a inteligência artificial do game faz com que o tipo de armamento e a quantidade de munição que você dá para os seus soldados revele a profundidade que essa mecânica tem na sua experiência de gameplay. Isso porque o poder de fogo e a quantidade de munição influenciam diretamente no quão seguro esse soldado vai se sentir para reagir e combater os inimigos. Sim, se você der uma arma muito fraca ou pouca munição para um integrante do seu time, a inteligência artificial de um jogo de 2002 faz ele perder a sanidade ao ver corpos mutilados e inimigos, fazendo com que ele fique com medo, vomite e até mesmo entre em choque, se tornando um inútil no meio do combate. Se isso acontecer, você precisa esperar o cara se acalmar para seguir avançando ou usar uma injeção de adrenalina no sujeito, para ele voltar a si. Mas esse item não existe aos montes no jogo e por isso é bom fazer a manutenção da munição dos seus companheiros. Inclusive acertar tiros acidentais nos seus amigos, o famoso Friendly Fire, também pode fazer a inteligência artificial se voltar contra você. Eles gritam que você deve estar infectado e te enchem de tiro. E esse primeiro nível da mecânica eu também não ia gostar de tomar uma bala perdida, tá ligado? Então, se eu fosse o NPC eu atiraria de volta. Confiança e medo, aí é o Alien certeza. Funciona muito bem, dá uma profundidade bem grande no game e é super imersivo. O comportamento dos soldados é natural e eles nunca são um fardo pra você. Se esses caras estiverem portando armas e uma quantidade decente de munição, eles vão te ajudar muito. Porém, teve uma parte do jogo que um dos meus NPCs estava tipo no limite entre confiança e pouca munição. E como os NPCs têm vários diálogos pra interagir com o cenário e as situações, esse cara que eu tô me referindo, que tava no limite entre a confiança e o cagaço, fez uma piadinha todo confiante, mas começou a vomitar instantaneamente. Hey, that looks like your last girlfriend, huh? Eu ri muito nessa parte, ainda bem que eu consegui gravar isso. O problema é que o segundo nível da mecânica de confiança tem algumas falhas. Um dos, se não o momento mais importante do filme, é quando os personagens se reúnem para fazer testes de calor no sangue para descobrir quem é o infectado. E os desenvolvedores tentaram adaptar esse momento mega importante em uma mecânica do game. No capítulo 2, você recebe a missão de se reunir com o time que foi investigar a base norueguesa, mas ao encontrar o líder desse time, ele te ameaça com lança-chamas e diz que não vai cooperar, ao menos que você prove que não é um infectado. E para isso, ele manda você pegar 3 unidades de um item bem importante do game, o kit de teste de sangue. Aí você tem que atravessar a base toda matando um monte de inimigo para conseguir a parada e fazer o teste em você e nos seus soldados na frente dele. E essa cutscene aqui tem outra referência bem bacana, porque o Blake diz a mesma frase que o MacReady diz no filme. Ai, que agulhão, hein, gente? Olha, não é que atravessou a roupa do mano aqui tem outra referência bem bacana, porque o Blake diz a mesma frase que o MacReady diz no filme. Now I'm gonna show you what I already know. Now I'll show you what I already know. E você tá limpo, mas ao fazer o teste nos seus soldados... Uou! Toma essa, eles são coisas!
O que é bem surpreendente, mas não faz nenhum sentido. Porque, olha só, esses aqui são os mesmos soldados que acabaram de ir comigo até o outro lado da base, metralhando tudo que era coisa pra pegar os kits de teste de sangue pra gente se testar. Se eles eram coisas, então por que esperar até agora pra se transformarem e me atacar? No filme, o organismo alienígena não funciona assim. No filme, o organismo alienígena sabe que ele é uma cópia da criatura que tá imitando. Tem instinto de sobrevivência e quer conseguir fugir pra infectar o máximo de seres possível, quase como um vírus. Então, pra essa mecânica fazer sentido no jogo, do jeito que os desenvolvedores colocaram ela aqui, sempre que um companheiro meu virava infectado do nada, eu ligava a suspensão de descrença. Pensando algo do tipo, sei lá, eles devem ter sido infectados na mudança de capítulo, ou em algum momento que eu não tava olhando pra eles. Assim ficava um pouquinho mais fácil de aceitar essa mecânica de infecção. Só que como o jogo tem eventos scriptados de transformação de soldados, em alguns momentos personagens que eu tinha acabado de fazer um teste de sangue, que deu negativo, ou seja, eles não eram coisas, ao avançar um pouquinho no mapa, fazia eles se transformarem e começar a me atacar. Nossa, sem dúvida um ponto doideira. Que deixa furos no game, mas eu acho que isso não prejudica ele como um todo. Os desenvolvedores inclusive comentaram que a ideia inicial era fazer a cada run do game um sorteio de qual NPC seria infectado, pra você nunca saber quem ia se transformar. Mas por limitações técnicas e de tempo, eles precisaram descartar essa ideia e deixar a parada assim. E falando nos infectados, eles, assim como algumas outras criaturas do jogo, são inimigos mais fortes. Pra eliminar Essa é inimiga da... Pera... eles você precisa diminuir a vida com o uso de munição convencional. E depois, tacar fogo usando maçarico ou lança-chamas. Uma parada que é super utilizada no filme e que é essencial aqui pra lidar com as coisonas. Como os devs dessa parada eram claramente megalomaníacos e o jogo tem um sistema de fogo que se espalha pra caramba pelo cenário e deixa algumas áreas inacessíveis, extintores de incêndio, assim como no filme, são itens bem importantes pra você poder controlar as chamas que você mesmo inicia em combate. Suas outras armas são uma pistola, uma MP5, uma 12, um lança-granadas e uma sniper, que vai ser indispensável nas missões finais do jogo. Eu fiquei bem impressionado com as referências e recriações de lugares bem importantes do filme. Até a sala com o bloco de gelo, de onde sai a coisa original na base norueguesa, foi refeito aqui. E esse tipo de fidelidade ao material original é algo raro para um game dessa época. Na real, é raro até em games que são lançados hoje em dia. Outra coisa que ajuda muito a comprar esse game como uma expansão Não que eu entenda muito de jogos, filmes que viraram jogos, jogos que viram filmes, mas eu sei que qualquer adaptação sempre fica meio paia, tá ligado? É muito raro, tipo assim, o filme que vira jogo ficar fiel, ou o jogo que vira filme ficar fiel. Tipo, coisas que eu consigo pensar em fidelidade agora é The Last of Us. Eu nunca joguei The Last of Us, mas pelo que falam do jogo tá bem parecido com a série, tá ligado? Tem muita coisa... Tem pontos diferentes, assim, tipo aquele bagulho das máscaras e tal, mas que não afeta tanto. Mas no geral, né, ainda mais sendo um bagulho antigo, ser fiel é bem raro mesmo. O universo do filme é que pra época dele, as cutscenes que dão continuidade e o tom da história são bem cinematográficas e existem aos montes. É claro, com animações datadas e sem expressões faciais. I'm not doing anything until I get some goddamn answers. No final do capítulo 6, você enfrenta o primeiro boss do game, uma coisa que assimilou cães do canil, e no filme, essa é uma das criaturas mais marcantes. É muito da hora ver o quanto que a galera que tava desenvolvendo esse game tinha a noção da propriedade intelectual que eles estavam trabalhando. Até os loadings do game, com essa animação de assimilação completa, é a mesma que o Blair faz no filme para simular o processo de infecção alienígena. Depois de enfrentar esse boss, você descobre uma base de pesquisa subterrânea. E daí o jogo começa a passar uma vibe levemente Resident Evil. E quando eu cheguei nessa parte, eu fiquei com um pouco de medo disso. Eu pensei um pouco nisso, que os bichos tá parecendo um pouco com Resident Evil, acho que eu não sei qual, mas eu vi a história do Resident Evil e tinha cenas assim, aí me lembrou um pouco esses bichão, tudo com sabe? Melequentos de carne grandes, assim. Com receio que o jogo fosse perder a originalidade a partir daí. Mas isso acontece só um pouquinho. Porque nessa base você descobre que uma companhia de biotecnologia vem conduzindo experimentos nas coisas após os seus funcionários serem infectados. E agora, existem só alguns sobreviventes nas instalações. Em busca de mais respostas, a sua missão passa a ser encontrar o Dr. Faraday, que é o líder de pesquisa dessas instalações. Ele tá preso num conjunto de câmeras de isolamento interligadas, e você precisa utilizar o sistema do circuito integrado de TV para ver quais portas abrir sem soltar as criaturas que matam o doutor. Oh, Faraday. Just the guy I've been looking for. E esse jogo é o céu dos burros, porque se você viu o especial do ano passado, você tá ligado o quanto que eu sou burro e o quanto que eu sofri com os milhares de puzzles insuportáveis de Dino Crisis. E a maioria dos puzzles aqui é desse tipo: utilizar o circuito integrado de câmeras de TV para encontrar algum código ou ver qual ordem de abrir as portas. Nossa, eu amo survival horrors, mas eu odeio travar nos puzzles, que a maioria deles tem. E o fato desse jogo aqui não te travar num quebra-cabeças idiota, quando tudo que você quer é voltar pra história
e fez eu gostar ainda mais dele. Avançando nessas instalações de pesquisa, quando você finalmente consegue resgatar o Dr. Faraday, você tem uma das surpresas mais bacanas do jogo, porque o rosto e a voz desse personagem é ninguém mais ninguém menos que o John Carpenter. Eu comentei antes que o game teve não só a benção dele, como também uma ajudinha no desenvolvimento da história. E ter a principal mente por trás do filme de 82 como um personagem aqui é... Mas ficou muito engraçado, né, também. Não tem como. Que isso, cara? Ai, caralho, olha. Desenvolvimento da história. E ter a principal mente por trás do filme de 82 como um personagem aqui é legal demais. Só que a participação é bem curtinha, porque um pouco depois dele ser resgatado pelo Blake, a gente descobre a traição do Coronel Whitley, o superior que estava dando as ordens das missões pro jogador até então. Ele apaga o Blake com um dardo tranquilizante e corta pra outra cutscene, onde ele assassina o carpinteiro porque pegou ele tentando destruir todas as amostras dos organismos infectados. O lance é que o Coronel Whitley, na verdade, é o responsável por trás de toda a operação de pesquisa do espécime alienígena, e tem como principal objetivo mostrar que a coisa poderia ser contida e usada como arma biológica pelo exército americano. E como ele estava com câncer terminal, ele também se injetou com o vírus modificado da coisa, já que ela é um superprodutor celular. Clássico. A maioria dessas mutretas você fica sabendo através de logs de texto que você encontra nas instalações, incluindo o fato de que as células do Blake têm uma resistência à infecção da coisa. A escalada dos eventos é bem maluca, e isso também me lembra Resident Evil. Mas considerando que é um jogo num universo em que cabeças humanas criam patas e saem andando... You gotta be fucking kidding. Eu acho que dá pra comprar. O jogo do Enigma de Outro Mundo, e eu não gosto muito da versão PTBR do nome desse filme, não é uma masterpiece, uma joia escondida que vai mudar sua vida se você jogar. Mas se tratando de um jogo baseado num universo cinematográfico que tem 20 anos de idade, e a ambição dos devs de colocar uma porrada de mecânicas aqui, sendo ambiciosos com o projeto sem desrespeitar o material original, faz esse game, no mínimo, merecer o nosso respeito. Eu posso estar maluco, mas eu acho que fazer todas essas coisas, e no caso coisas que os desenvolvedores fizeram, não coisas do filme A Coisa, na época em que esse jogo saiu, e ainda ser uma continuação oficial do universo do filme com aprovação e participação do diretor da parada, faz dele sim um jogo único. O diretor é loucaço com a sanidade baixa, filho, meu Deus. E participação do diretor da parada faz dele sim um jogo único. Os níveis finais do game são bem difíceis porque fazem você lidar bastante com inimigos militares além das coisas. E inclusive na base militar do final eu descobri que The Thing existe no universo de The Thing, porque tem um pôster do filme The Thing aqui. Os bosses do game e principalmente o final me lembram muito as criaturas e bosses de Dead Space. Eu me arrisco a dizer que esse game meio esquecido do começo da sexta geração foi lembrado pelo Glenn Scofield quando ele criou o seu universo de terror espacial. O ápice do game é o seu final. Isso porque ele responde a pergunta que a maioria dos fãs que assistiram o filme de 82 ficaram na cabeça. O que acontece com o MacReady, o protagonista? Na hora de enfrentar o boss final, que inclusive essa parada aqui é o Coronel Whitley com a mutação do vírus da coisa fora de controle, que passou a ter como intenção infectar o mundo todo, um piloto de helicóptero aparece e pergunta se você precisa de uma ajudinha. Need some help? Yeah, no shit. I need you to circle close. Once I fire, you've got 10 seconds to get this chopper as far away as you can. E o último combate é realizado todo no ar com a ajuda desse piloto misterioso. E como ele fala com o Blake sem olhar pra câmera, eu cheguei a pensar que eles iam deixar a participação dele assim, sem mostrar ou comentar de fato que ele era o cara. Mas felizmente eles não fizeram essa maldade. Ao vencer o boss final, o cara de fato aparece e se apresenta. Excellent timing there, pilot. Early retirement from Gen Inc. No, not exactly. On my way back from an extended Arctic vacation. So what's your name, smartass? McCready. Ah, que legal! R.J. McCready. U.S. Outpost No. 31. E eu simplesmente amei esse final. Eu amo esse filme e eu amei o seu jogo. A ambição dos desenvolvedores de criar mecânicas e uma inteligência artificial super imersiva pro ano que esse jogo saiu e fazer tudo isso num jogo que dá continuidade pra história do filme é sensacional. Até mesmo a ambição do vilão, o Coronel Whitley, vai de acordo com o que a gente vê no universo. No filme, o desejo da coisa é justamente assimilar humanos. Assim ela poderia passar despercebida e teria mais recursos para poder infectar o máximo de seres possíveis. E no filme tem uma frase do Childs, o cara que a gente encontra congelado no começo do jogo, que sempre me causou arrepios. So how do we know who's human? If I was an imitation, a perfect imitation, how would you know if it was really me? Você saberia se você é você?
Aqui quem fala é o Tucas, me segue aí no Instagram e no Twitter, e a gente se encontra no próximo Halloween. Ó! O olho derretendo. Pô, legal, hein? Feliz Halloween e muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou do assunto e da produção, me ajuda aí se inscrevendo e recomendando o canal para algum amigo. Assim a gente chega mais perto da meta dos 100 mil inscritos. Se você quiser e puder me ajudar mais ainda, saiba que o canal é mantido por uma campanha super importante no Apoia-se. Ela é a minha principal fonte de renda e contribuindo com ela você me ajuda a pagar as contas aqui de casa, fica por dentro da produção do canal, assiste os vídeos antes de todo mundo e se virar um super apoiador, eu te agradeço no final de todos os vídeos, junto com o Gabriel Júlio, Yuri Campolongo, Caio Mimimi e o Anami Tatá, o Gabriel Dias Brasil Cota, Calil Maciel, o Iago Gama de Araújo, Caraca, ele Gabriel realmente... Lucas Dardenne, Wilson Silva, o Cara, ele realmente falou o nome de todo mundo, caramba, hein? Bom, gente, gostei muito aí, fiquei com vontade de assistir o filme, o jogo aí é um ótimo complemento, muito legal. Sobre se eu virasse uma cópia, será que eu saberia? Provavelmente eu saberia, porque o alien que me copiou, ele ia saber que ele é um alien ainda, que ele só tá me copiando. Eu acho. Eu ia ser eu. Eu acho, não sei, é uma pergunta complexa. Mas muito legal aqui o vídeo, né, do Nerd Crônico, nossos queridos aí. Bem feito, edições fodas. Muita edição legal aqui. Chroma key dele aqui, como se ele estivesse numa salinha, pá, televisão aqui, tudo encaixadinho. Bem feito. Gostei. O vídeo é tão bom que eu assisto até o anúncio. Pois é, anúncio super bem calculado. Ninguém escreve e executa roteiro melhor do que você aqui no YouTube. Mais um vídeo incrível que consumi inteiro sem pular a publicidade, tá? De parabéns. No começo desse mês, John Carpenter foi entrevistado e quando perguntado que filme de jogo ele dirigiria se tivesse oportunidade, ele falou Dead Space. Diretor do meu filme de terror favorito fazendo um filme do meu jogo de terror favorito. Isso é tipo um sonho se realizando. Tenho lembranças boas desse jogo e é extremamente desconhecido. Nunca vou esquecer de ter encontrado ele em uma caixinha de jogo de uma padaria. Caraca, padaria! E a propósito, ative o vídeo, quando algo é feito com carinho faz toda a diferença. Cara, é uma puta edição, até o comecinho aqui, né? Aquela era uma noite fria e escura de Halloween. Você percebe que tem... E o pequeno Timothy se preparava para mais uma sessão de divertimento com aquilo que mais gostava de fazer em seu quarto. Navegar na internet com o seu computador para ser... Cadê a intrusa? Coletados por órgãos do governo. Era aqui? Navegador, o pequeno Timothy. Aqui, ó. Pô, isso aqui dá um trampo, tá? É, dá um trampo isso daqui, filho. Louco. Mas é isso. Quem está vendo no YouTube, deixa o like, se inscreve, seja membro aí, R$2,99. Eu não falo nome a nome dos membros no final do vídeo, mas o seu nome aparece no final do vídeo com uma musiquinha, uma animaçãozinha muito bonitinha. E tem vídeos exclusivos para membro, tem emotes exclusivos de membro, muita coisa aí para membro, seja membro, R$2,99. E me segue nas redes sociais, é Katia Flávia, me segue lá, tamo junto. Até o próximo vídeo, é nóis. Deixa o like.